Estou aqui tentando fazer um esforço para ouvir o grito de Bolsonaro. Mas o bichinho tá bem quietinho, tá na dele. Nunca mais falou com o povo do Chiqueirinho. O homem anda meio mudado. Ou será que não? Será que ele realmente encontrou a luz? Ou será que ele tá com medo da luz do fim do túnel ser o trem do metrô? Bolsonaro assumiu a presidência cheio de intenções de ter o poder absoluto. Apesar dele não confessar, a internet tá cheia de vídeos em que ele afirma que não acredita na democracia e que só um golpe poderia salvar o país. Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. E mesmo ele cometendo crimes publicamente, ele nunca foi punido. Nem mesmo quando dentro da Câmara dos Deputados, ele homenageou um torturador. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, cara. E aí, com esse perfil de extrema direita fanática, ele atraiu para si vários seguidores arrogantes e alienados, tendo como mestre, como professor, Olavo de Carvalho. É o quê? Veja bem, com os escândalos da Lava Jato sendo investigado e manipulado pela equipe do ex-juiz Sérgio Moro e amplificada ali pela Rede Globo, Bolsonaro fez o tema da sua campanha política em cima de anticorrupção. E com isso, ele atraiu uma outra parte do eleitorado, que mesmo não concordando com as suas loucuras, eles já estavam cansados da imagem suja que foi atribuído ao PT. Só que, por ironia do destino, o homem ainda não tinha nem assumido direito. Explode aí o caso Queiroz, com as rachadinhas, envolvendo aí o seu filho, o Flávio Bolsonaro. Não me diga! E com tantos milicianos passando pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, começaram aí as suspeitas de que havia um envolvimento entre a família Bolsonaro e a milícia. Eu sei. E se a família podia estar envolvida com a milícia, ela também poderia estar envolvida com a morte da vereadora Mariela. E aí por diante, meu irmão, as coisas só se complicam. E sabendo que esses escândalos poderiam enfraquecer o seu governo ainda prematuro, passou a buscar apoio no seu próprio eleitorado, que tem características extremistas. E assim ele manipulou ministros, empresários, apoiadores a atacar a oposição e assim arquitetar um golpe de Estado. Mas por que um golpe de Estado, Jota? Bem, sua queda de poder através do impeachment só podia se dar por dois lados, ou pelo Congresso ou pelo Judiciário. Mas aí nesse momento aparece um tal de escritório do ódio que se encarrega de espalhar fake news para sujar a imagem de deputados e senadores da oposição, além de colocar em dúvida as decisões do Supremo Tribunal Federal. E a partir dessa estratégia, Bolsonaro pode desviar a atenção dos escândalos envolvendo a sua família, ao mesmo tempo que pode camuflar sua incapacidade de governar. Por isso ele fica atacando o Congresso. Porque veja bem, quando ele era do Congresso, o inimigo era o Executivo. Agora que ele é do Executivo, o inimigo é o Congresso. A verdade é que quando não se tem competência para governar, a única forma de se manter no poder é criando tensões, é criando ameaça, é criando teoria da conspiração, colocando medo na classe média, ao mesmo tempo que se apresenta como um único salvador, um Messias. Ele sabe que dar golpe de Estado com o apoio dos militares não é novidade na história do Brasil. E é bom deixar bem claro que não necessariamente o golpe é uma coisa ruim, vai depender de quem foi que levou o golpe.
A própria proclamação da República foi arquitetada por fazendeiros e militares. Tínhamos um desenvolvimento socioeconômico no Brasil, mas a modernização que atingiu a economia não foi acompanhada de uma correspondente modernização no sistema político da monarquia, pois a monarquia só permitia a participação da velha aristocracia rural, ficando os outros setores da sociedade de lado, marginalizados. Fora que tinha contra Dom Pedro II a Igreja Católica, que estava descontente com suas interferências nas decisões eclesiásticas. O exército, pois seus oficiais de baixo escalão eram proibidos de manifestar suas opiniões publicamente nos periódicos. Os grandes proprietários, que por causa da Lei Áurea tinha aí a abolição da escravidão, então eles perderam muitos escravos, perderam muitos investimentos e não foram ressarcidos pelo Estado, pela monarquia. A classe média, que queria maior participação política para conquistar sua liberdade econômica. Viu aí, menino? Tinha um bocado de coisa contra Pedrinho. E isso tudo fez com que os militares assumissem o poder no dia 15 de novembro de 1889. E aí, com um governo provisório chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, já foram tomadas algumas medidas: dissolução da Câmara, extinção da vitalidade do Senado, expulsão da família real, naturalização dos estrangeiros, separação da Igreja do Estado, muito importante isso aí, e regulamentação do casamento civil. Aí tivemos a República da Espada, de 1889 a 1894, que era chamada de República da Espada porque na época tinha eleição tanto para presidente como para vice-presidente. Então quem ganha é o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar, e quem ganha para vice-presidente é o Marechal Floriano Peixoto, que também era militar. Então, como eu tinha dois militares, era então a República da Espada. Também foi nessa época que tivemos a nossa segunda Constituição do Brasil, sendo a primeira da República, que foi a Constituição de 1891. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada, quer dizer, publicada oficialmente, a segunda Constituição brasileira, onde o Brasil se torna uma federação com 20 estados, todos com autonomia econômica e administrativa, e o governo passa a ter os 3 poderes. Gente, é nesse momento da história que aparece o executivo, o legislativo e o judiciário. Depois nós vamos ter a República das Oligarquias, que é de 1895 a 1930, onde a presidência do Brasil ficou alternando entre as oligarquias rurais de Minas Gerais e de São Paulo. Muita treta nessa época. Óbvio. Chamado de coronelismo, praticado principalmente pelos cafeicultores aliados e produtores rurais de outros estados. E olha, gente, esse é um período de crescimento da indústria brasileira, concentrando 31% das fábricas no estado de São Paulo. Paralelo ao crescimento industrial, também cresciam os movimentos operários, reivindicando melhores condições de trabalho e garantia dos seus direitos trabalhistas. Foi um período conturbado da história do Brasil. Esse novo regime não conseguiu satisfazer os sonhos das classes mais humildes. Então, com a política do Brasil variando entre os governos das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, com eleições fraudadas, com os estados dominados pelos coronéis, que indicavam em quem os seus trabalhadores deveriam votar. Era chamado de voto de cabresto, com uma comissão verificadora de votos, alterando os resultados, com a crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e para finalizar, o então presidente Washington Luiz, que era paulista, deveria apoiar nas eleições de 1930 um candidato que fosse de Minas Gerais, política do café com leite, São Paulo, Minas. Só que ele quebra o pacto e lança outro candidato paulista, o Júlio Prestes.
Aí, menino, os mineiros ficaram chateados e passaram a apoiar a oposição. Um grupo chamado de Aliança Liberal, o qual tinha Getúlio Vargas como candidato a presidente. Aí não deu outra, menino. O Júlio Prestes ganhou e aí os mineiros, junto com os gaúchos, junto com os paraibanos, não aceitaram a vitória. Diz que foi fraude. Parece verídico. Aí Getulhão, com apoio dos militares, toma o poder em 1930 e fica caracterizado como o golpe de 1930. Pô, cara, de novo! Ai, Jota, eu ouvi falar que era a Revolução de 1930. Não, meu filho, revolução é quando tem a participação do povo. Quando a participação é da elite do exército, isso aí não é revolução não, isso é golpe, é tomado à força. Mas então percebo, apesar de não ter tido o apoio das classes mais humildes, esses dois golpes foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, tanto democraticamente como economicamente. Veja só, o Brasil deixa de ser monarquia para se tornar república, tendo aí os três poderes. Já com o golpe de 1930 a gente acaba com aquela política fraudulenta, a do café com leite. Além do que, gente, nessa época fazia sentido dissolver, acabar com os órgãos legislativos. Nem que fosse federal, nem que fosse estadual ou municipal, porque eles estavam contaminados pelos coronéis. E foi aí também que nós tivemos outra Constituição, que foi a de 1934. Então, voltando ao começo do vídeo, foi acreditando nos golpes que o Bolsonaro achou que teria o apoio dos militares. E menino, só que para isso ele tinha que passar por cima da Constituição de 1988, ó. E mesmo porque o nosso sistema político não é o mesmo da época da monarquia, não é o mesmo da época da República Velha. Todos têm direito a votar, você pode votar em quem você quiser, não existe mais os coronéis. Se tem corrupto no Congresso, foi democraticamente que colocaram eles lá. Se você quer tirar os corruptos do Congresso, então tem que tirar através do voto. Chega! Veja, Bolsonaro não conseguiu o que ele tanto queria, que era um golpe para se proteger, e nesse exato momento Bolsonaro se vê acuado, ele é ameaçado por todos os lados. Queiroz foi preso e já foi prestar depoimento. Flávio Bolsonaro foi prestar depoimento. STF decide prorrogar a duração do inquérito que investiga a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Continua rolando o inquérito das fake news, continua rolando o inquérito que apura atos contra a nossa democracia. O TSE ainda continua com o processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Menino, é chibata de tudo que é lado. Bolsonaro e seus minions acharam que seria fácil acabar com a nossa democracia. Achou que seria fácil um golpe na Constituição brasileira. Achou que iríamos engolir facilmente qualquer projeto de ismo, fascismo, nazismo. Mas o Brasil se manteve firme e os verdadeiros patriotas continuam em alerta, cuidando da nossa nação. Se você ainda não é meu seguidor na página do Facebook ou ainda não é inscrito no meu canal, aproveite esse momento para ser meu seguidor da página e para se inscrever no canal no YouTube. E para se inscrever é só ir aqui, ó, se inscreve aqui, ó. E você que já é meu seguidor e queria que a gente fizesse mais vídeo, você pode nos apoiar com a plataforma Apoia-se. E lá você pode contribuir com o que você quiser e puder. Além do que, é super seguro. O link do Apoia-se, gente, tá aqui embaixo ou em cima, mas vai estar aí o link. Vá lá e faça a sua contribuição com o Jumentinho.